galera, aqui é a Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki, mais especificamente pra gente falar sobre Jack Rama e sua evolução corporal. Da mesma forma que eu fiz um vídeo aí sobre Yujiro Rama, a gente vai falar sobre Jack, seu filho mais velho, primogênito até então, né? A gente sabe que ele é o primogênito. Mas antes de falar sobre tudo, antes de comentar sobre essas paradas, eu creio que vocês devem estar sentindo falta das narrações. E o que acontece é que eu tive tantos problemas e algumas tretas que acabou que o meu itinerário ficou muito louco. E para fazer uma narração geralmente demanda muito tempo. E como eu fiquei sem esse tempo, acabou que eu não fiz narrações. Não consigo trazer Baki Rama que eu tinha prometido trazer todos os dias. Mas pelo menos estou trazendo um vídeo quando dá para vocês. E o vídeo de hoje, a gente vai bater um papinho aqui, como sempre, sobre Baki e mais especificamente sobre a evolução corporal de Jack Rama. Mas antes de comentar sobre isso, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive de Baki para você. Então vou deixar um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando, beleza? Deixa de resenha, deixa eu lá. E vamos pro que interessa. Vamos focar nele, no grande homem, porque realmente o cara é grande, o cara cresceu e tá maior que até o pai. E olha que o pai agora parece uma árvore ambulante. Mas enfim, o que acontece é que a gente conhece Jack Rama, que ele nasceu de, no caso, um erro, uma coisa que não era para acontecer, não era para ele ter nascido, que foi um estupro, e sua mãe acabou aceitando o filho, mesmo que fosse um filho que foi concebido de uma forma errada. E a gente vê que ele nasce normal. Jack ele nasceu normal, não tinha problema nenhum. Antigamente tinha umas teorias que era porque ele não foi abençoado pelo sangue Rama, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas isso era só teoria. Hoje em dia a gente entende muito bem por que ele tá desse jeito, por que ele se lascou depois, por que ele ficou forte e tal. E o que acontece é que a gente acaba vendo o crescimento de Jack, e o Jack aparecendo pela primeira vez de uma forma um tanto quanto bizarra e estranha. O Jack, ele meio que sofreu de uma forma de anorexia juntamente, né, com um problema de catabolização, né, que ele sofria aí com falta de nutrientes, falta de nutrição, falta de descanso. Seus músculos estavam super estressados e a gente tem a primeira imagem aí que vocês estão vendo, que é o primeiro shape, o primeiro corpo do Jack Rama. Mano, o Jack Rama tava lascado, o cara tava muito ferrado. E tudo isso, como eu falei no vídeo aqui que eu trouxe, vou deixar o card em cima aqui, falei juntamente com um react que eu fiz aí com um cara da Sai Nutri, que ele falou por que ele tava daquele jeito e explicou tudo sobre o corpo do Jack Rama e a ciência por detrás disso. E a gente vê que ele, mano, tem um corpo muito feio, quase não tinha músculos desenvolvidos. O músculo que ele tinha era um músculo para sobreviver, né? Os músculozinhos pequenos, gomos pequenos, mas que a gente vê que tinha uma definição ali, tinha marcas realmente, mas ele era anorexo, até mesmo a bunda, as costas, o antebraço, coxa, tudo era muito desnutrido em Jack. O Jack sofreu muito, e tudo isso por culpa dele mesmo, né, da falta de alimentação e do treino excessivo. Ele acabava destruindo as fibras musculares e aí só dava errado. A gente sabe muito bem que o Jack ele entrou em contato com outra pessoa, com um doutor, e esse doutor forneceu drogas a ele, esteroides anabolizantes específicos e até mesmo um componente específico de esteroide anabolizante novo. Componente esse que ajudaria e muito o ganho de massa muscular dele de uma forma absurda. E isso casou certinho com o Jack, porque Jack necessitava e muito de uma nutrição melhor e de algo que pudesse dar ali um fornecimento de energia, de poder e de probabilidade de crescimento para os músculos deles. E aí foi perfeito, véio. Casou certinho. E aí dentro dos seus 12 horas de treinamento, isso fez com que ele crescesse em uma semana para ficar gigante. E a gente tem essa outra imagem aí, quando ele tinha ainda 1,93 de altura, que já é alto, mas ainda assim ele queria mais. O fato é que ele fica grande pra caramba. A gente vê que ele tem uma taxa percentual de gordura baixa, mas ainda assim não é tão baixa. A gente vê que o corpo dele não tem tanta divisão ainda. Você vê ali que existem partes que não são tão preenchidas com massa magra apenas, tem massa gorda ainda ali, e não dá para comparar com, por exemplo, o Yujiro quando lutou na África. O cara tava trincadaço. Aqui a gente tem um cara colossal, forte pra caramba, mas ainda assim não é um cara tão fibrado. Em si,
grande, com muito músculo. E, cara, esse shape dele já era muito bonito. E isso aconteceu em Great Back, né? Durante ali os seus treinamentos. Depois a gente vê um pouco dele, né? No caso, no torneio máximo, o seu corpo lá bonitão, pá, Paybuff. Esse foi o início do Jack, porque o Jack não pararia por aí. E a gente vê outro momento que é uma demonstração de surpresa e, no caso, um segredo revelado, porque o Jack, ele treinava tanto, e inclusive ele acaba dizendo, né, que ele tinha ali um treino tão excessivo que ele treinava como se fosse 30 horas por dia, mas na verdade ele treinava num tempo específico, só que treinava com a carga tão alta que valia por mais de um dia seu treino. E inclusive o Jack fica tão poderoso, mas tão poderoso, que por baixo daquela carga de gordura, até mesmo musculatura tão grandona, né, por causa das drogas, quando ele bota para fora toda a droga, quando o seu corpo rejeita tudo aquilo que é artificial, sintético, que ele colocou para dentro do seu corpo e mostra sua verdadeira face, ele acaba dizendo que ele é um milagre e mostrando quem ele é de fato, como é o corpo dele de fato. E isso é que é interessante, porque ele é mais esguio, extremamente fino, magro, porém ele tem uma musculatura realmente definida e densa pra caramba. É até mesmo bem interessante essa parte, porque o seu corpo, a sua pele fica avermelhada e fica com várias traços do músculo, né? Várias filetinhas do músculo ali, como se o músculo estivesse tão denso que a gente conseguia ver as menores possíveis divisões musculares ali a olho nu. Dava pra ver tudo isso por conta de quão denso e quão trabalhado estava a musculatura de Jack. Não é à toa que é chamado, né, da forma diamante do Jack, que é uma forma dele que ele só usou uma vez e foi contra a Bike, extremamente poderoso, onde ele ganhou força, velocidade e o cara ficou loucão, velho. E ele não estava sob efeito de droga, estava sobre a falta de droga. A falta de droga nele fez ele ficar nesse nível absurdo. E isso é bem interessante e um pouco controverso, né, porque ele ainda continua a usar droga mesmo depois disso. E sim, teve esse momento que ele ficou desse jeito, como vocês estão vendo aí. E, mano, eu acho sensacional quando ele se transforma assim, dessa forma. Quando o corpo dele rejeita as drogas e vai no natural em si, se transformando e ficando overpower. E mais pra frente a gente vê que até mesmo esse corpo todo, com as fibras musculares, toda a amostra, sai mesmo ele continuando magro. Porque ele dá uma recuperada e tal, dá uma esfriada, né? Mas não parou por aí. O Jack, ele achou que não estava bem o suficiente e pensou, pô, eu preciso de altura. Se eu tiver altura, talvez eu fique mais forte. E é o que ele faz? Ele faz o alongamento ósseo, né? Faz a cirurgia e a gente tem a primeira transformação. E o que mais se nota no Jack nessa transformação é como ele estica, como ele fica com os membros alongados. E por quê? Isso acontece porque realmente ele alongou os membros. Ele não alongou o tronco, nem tórax, nem nada do tipo. Ele alongou os membros. E aí a gente vê logo quando a gente tá vendo Neil Graper-Bach, quando ele faz a cirurgia que ele se recupera. Mano, o cara tá insano. E quando ele vai andando, você só vê as pernas gigantes assim, ó. Parece um mamulengo. O braço grandão, perna grandão e o peito, né? O tórax ali, o tronco todo pequenininho. E isso a gente vai ver por muito tempo do Jack isso acontecendo. Porque, de fato, ele alongou, né? Por ele estar alongando, isso vai ficando cada vez mais visível e menos simétrico. O Jack ele começa a perder a simetria muito depois dessa cirurgia e piora mais ainda, porque depois daí a gente vê que ele passa para outro momento, outra mudança, que é quando chega em Baki Hama. Em Baki Hama ele agora faz outra cirurgia para ficar maior ainda, mais grande, porque para ele não foi suficiente ficar gigante daquele jeito, não foi suficiente. Então ele faz outra cirurgia e fica muito maior mesmo, gigantesco. E quando ele tá gigantesco daquele jeito, ele até mesmo luta com o Pico. A gente vê que ele mantém aquela proporção de que corpo muito esticado, perna muito grande, exagerada e um corpinho bem pequenininho, porque realmente ele alongou e ele alongou de novo. Então ele tava páreo ali com o Pico, né? Pico e ele tava com a mesma altura praticamente, o cara tava insanamente gigante. E cara, velho, eu fico assim, mano, onde é que o Jack vai parar? O que o Jack vai fazer mais, velho? Porque ele realmente ficou muito grande, ele ficou muito gigantesco. E isso até mesmo eu acho que dá uma prejudicada pra ele. Apesar de que seu corpo tem um truque, e esse truque é a genética. Até mesmo no Sainuto falou sobre isso, né? Que não teria como ele ficar proporcional com isso. E realmente ele não fica proporcional. Porém, as coisas vão mudar mais pra frente. E aí a gente vê que chega o Bakidou. E em Bakidou ele meio que mantém a mesma coisa, a gente não vê nenhum momento grandioso dele, nem tampouco ele sem roupa. E aí a gente vê que parece que ele manteve, né? Corpinho pequeno,
pernas longas, braços grandes, tudo tranquilo. Quando até mesmo ele luta com o Botobi, a gente vê isso, que não mudou muita coisa. Mas aí é que chegamos no momento atual do Jack. Jack agora, ele iria ir para outro patamar, cara. Ele iria ficar grande pra caramba, porque ele foi treinar e voltou como um colosso. Porque a gente sabe que ele já é grande. Só que o próprio Jack chega a dizer para o Tokugawa, que fica chocado com o seu tamanho. Você tá vendo aí que o cara tá com um braço gigante, cheio de veia. Parece o Yujiro mesmo, velho. Aqueles braços parecem umas correntes de aço do braço. O cara tá imenso, grosso. O cara engordou pra caramba, ganhou tamanho, né? Ganhou muita massa e ele está descomunal. O Tokugawa pergunta, mano, o que foi que aconteceu? Como você cresceu tanto? E muita gente acabou achando que ele tenha crescido pra cima, mas não, ele continuou o mesmo tamanho em altura, só que ele cresceu pros lados, né? O corpo dele começou a equilibrar, no caso, o seu tamanho, e a gente vê isso claramente em alguns momentos, né? Quando ele tá treinando, sua perna tá gigantesca, as panturrilhas e a coxa tá gigantesca. A gente também vê o próprio Jack com sua caixa torácica, suas costas, seu tronco insano. Mano, o cara tá imenso, tá parecendo o Yuichiro, tá ganhando tamanho, ganhou realmente tamanho, ficou muito grande, e isso é de propósito, tá? Não foi nem por conta de mudança de arte, né? Porque muitos falam sobre isso, não, porque ele mudou a arte, o Itagai, então por isso que ele tá diferente, mas não, ele não mudou a arte e ele cresceu por causa disso, não, ele cresceu porque ele cresceu mesmo, e tá no mangá falando sobre isso. Tokugawa pergunta sobre isso, como ele cresceu tanto, e o Dente de Titânio, não vou nem falar sobre isso aqui, porque isso não conta pra mudança corporal dele, de fato, de corpo em si, de músculo em si. E, mano, o cara tá insano. O cara tá gigante, o cara tá na sua melhor forma e voltou a ter simetria. E isso que foi legal, porque o Jack em certos momentos ficava muito estranho por conta da sua perna tão grande, tão gigantesca e seu peito, suas costas tão pequenas. Agora não, a gente tem uma simetria muito melhor, o cara tá muito mais bem desenhado e definido e agradável aos olhos. O corpo do Jack foi o que mais mudou, foi o mais bizarro, né? Que ele saiu de um corpo esquizofrênico, não, anorexo, depois foi para um corpo forte, depois ele voltou a um corpo esguio, magríssimo da luta com o Baki, depois voltou para outro grande, poderoso, depois ele chegou, começou a evoluir e agora tá descomunal de grande e poderoso, assim como seu pai, né, que cresceu pra caramba. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acham sobre isso? Vocês tinham reparado de como o Jack mudou e como ele tá crescendo e como ele melhorou? Sim, esse é o personagem que mais melhorou no seu corpo, no seu físico, mesmo tendo tentado acabar com o seu visual, com a sua simetria em si. Mas agora eu pergunto a vocês, o que vocês acharam sobre tudo isso? Quero ter opiniões aqui nos comentários, e se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera!